Olá pessoal, bem-vindos ao canal Historiador Único. Bom pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Hoje eu vou voltar aqui um pouquinho para os meus vídeos de lore de Gundam, tá? Eu sei que muita gente aqui, a maior parte do pessoal do meu canal não é tão fã assim de Gundam, mas é uma série que eu gosto bastante, é uma série que foi o meu estopim para começar a criar os vídeos aqui de YouTube, então eu ainda quero fazer, eu gosto de fazer, é um vídeo que eu gosto de preparar o roteiro, preparar, estudar, montar aqui as imagens, montar os vídeos. Então eu vou continuar fazendo porque eu gosto, tá? Mas antes disso, né? Antes da gente começar, primeiramente, né? Muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos, espero que estejam gostando. Por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa o like e deixa o comentário. E também, né, se possível, também compartilhe o vídeo, caso você tenha algum amigo que gosta da série Gundam ou gosta de alguma coisa de ficção científica e quer entrar aqui no canal. Isso também me ajuda bastante. E eu consigo trazer mais conteúdo e melhorar ainda mais o conteúdo que eu faço pra vocês. Então, vamos lá. Pessoal, hoje eu vou falar de um MS, né, vocês já viram a thumb, né? Mas é um MS, um dos meus MS preferidos do universo Gundam, né? E também preferido de muita gente. Né, é o MS de Grunge, né, o MS clássico do universo, que basicamente ele é tão clássico quanto o próprio Gundam, né? Então esse MS ele foi construído, a saída dele da linha de montagem é um pouquinho antes da Guerra de um Ano, tá? Alguns meses antes, e aí ele se tornou a espinha dorsal do Exército Zeônico, né? Eu acho que nem precisa fazer muito mais apresentação, né? Mas bom, vamos lá. O SMS do mês, dessa vez eu vou falar do nosso poderoso, pelo menos antes do Gundam aparecer, né? O clássico MS mais copiado. É sério, esse daqui é a versão mais copiada de toda a série Gundam. Você sempre vai achar um MS verde militar parecido com o Zaku e com funções próximas a ele. Não tá acreditando em mim? Beleza, eu vou dar 3 exemplos aqui pra você. Gundam Iron Blood Orphans. Temos o Graze, verde com mono-eye e com metralhadora e um machado. Gundam Wing, temos o Léo. É basicamente mono-eye, verde com uma metralhadora. Gundam Siege, temos o Jin. Ah, mas historiador, o Jin é cinza. A única diferença. Mono-eye também, a única diferença é que ele usa uma espada em vez de um machado e também usa uma metralhadora. Então, é bem parecido, né? Então a gente tem assim várias unidades que são muito parecidas, né? Então o Zaku ele é tão clássico quanto o próprio Gundam. Basicamente é uma unidade que não falta nenhuma série. Né? Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Né? Às vezes a gente tem uma silhueta bem parecida. Demi Trainer do Gundam do Witch of Mercury. O Demi Trainer parece bastante um Zaku. Né? Perna mais grossa, altamente modificável, altamente simplificado, mono-eye. Então, basicamente é isso. Mas chega de fazer essa introdução longa, né? Vamos embora para MS, né? Primeiro, né? Vamos começar como sempre eu faço, né? O vídeo eu sempre começo pela parte chata do manual, né? A parte da leitura técnica, né? Então eu vou fazer bastante disso aqui. E aí a gente vai começar aqui pelo nome, né? Primeiramente, né? O nome técnico dele. E eu vou fazer do MS-06F Zaku 2. Ah, mas historiador, então você vai fazer as outras versões? Calma, meu filho, calma. Dá um tempinho. Vou dar um aviso aqui, né? As unidades do 06A1 a 06AE foram usadas bem antes do início foram utilizadas algumas antes do início e durante a guerra. Então essas unidades têm muita diferença, principalmente porque as unidades do tipo A e tipo B, né, como a versão bis, né, eles tinham uma gigantesca blindagem, o que limitava muito a mobilidade, principalmente blindagem anti-radiação, tá? Inclusive a versão bis, né, que é uma versão bem quase ninguém conhece ela, mas essa versão ela é também conhecida como Demônio Verde, porque era a versão que carregava ogivas nucleares. É isso aí. Durante a Guerra de um Ano, no começo da Guerra de um Ano, foram utilizadas armas nucleares por ambos os lados, tá? Porém, né, o Zaku ele tinha uma grande vantagem, porque as naves que carregavam ogivas nucleares da Federação eram naves muito grandes, então era muito fácil de acertar. Em compensação, o Zaku ele é pequenininho, né? Então é muito difícil de acertar ele, e as armas que a Federação, quando ela estava se preparando para a Guerra de um Ano, ela estava achando que seria um combate de nave contra nave. As unidades cargueiras, tipo unidades salames,
iam combater contra as unidades do tipo Musai. Então, meio que eles estavam pensando já em coisas muito grandes, não em unidades pequenininhas. Então, isso aqui foi um grande problema para eles. Né? E aí, o uso das armas nucleares parou, tá? Ele foi cortado quando foi assinado o Tratado Ártico. O Tratado Ártico foi ocorrido um pouquinho depois da Batalha de Lum, tá? Essa batalha foi uma batalha extremamente prejudicial para ambos os lados, mas realmente quem se ferrou muito bonito foi a Federação. Então, meio que assim, quando a gente começa a assistir um anime e ler a romantização criada pelo Tomino Sensei, né, ele já começa, a gente tem muito da versão F e não da versão normal, tá? Bom, vamos lá. Vamos para os dados técnicos gerais agora dele, né? Que agora vamos lá. Vamos começar pela altura dele. Esse MS tem 17 metros e meio, né? Aproximadamente um prédio de 6 andares, tá? O prédio de 6 andares deveria ter 18 metros, então, né, só tá meio metrinho abaixo. Seu peso completamente vazio é de 51,1 toneladas. Seu peso máximo de carregamento é de 73,3 toneladas. O que corresponderia ao quê? Seu peso vazio corresponde a um Leopard 2 A7 Plus. E o seu peso máximo carregado corresponde a um Challenger 2, que é o Leopard 2 é um tanque alemão e o Challenger é um tanque britânico, tá? Então, para dar uma ideia aqui para vocês, seu reator é de 951 kW, seu alcance de sensores é de 3.200 metros, seu tempo de giro em 180 graus é de 1,7 segundos, sua aceleração é de 0,59 g. Aqui, pessoal, velocidade de cruzeiro, eu vou dar algumas vou falar algumas coisas, porque aqui eu estou me baseando na base da Terra, tá? Com gravidade terrestre. Então, no espaço, esses valores vão variar, tá bom? Então, a velocidade de cruzeiro dele é em média entre 68 e 72 km por hora, sendo sua velocidade máxima de 88 km por hora. Seus propulsores são dois propulsores grandes de 20.500 kg na mochila e mais dois propulsores de 1.000 kg nos pés. Sua blindagem corresponde a uma liga de aço super endurecida. Historiador, como assim liga de aço? Bom, a gente ainda não sabe bem como é que funciona a metalurgia no espaço, então meio que a ideia é que no espaço, pela falta de gravidade, você conseguiria criar uma versão de um aço muito melhor do que a gente consegue aqui porque a gente na falta de gravidade a gente conseguiria colocar camada por camada das moléculas de aço para ele criar um aço muito mais resistente do que qualquer outro aço que a gente tem aqui dentro da Terra, tá? Então vamos lá, pessoal, voltando aqui para os propulsores, de acordo com os databooks e manuais, tá? A sua velocidade em terra seria aquele lá que eu falei. Porém, alguns deles diferem entre 99 e 103 km por hora, tá? Mas agora no espaço, né, a velocidade poderia chegar até incríveis 880 km a 910. Então de 880 até 910. Ah, mas historiador, numa velocidade dessa eu não conseguiria enxergar nada. Em parte sim. Só que lembra, aqui a gente está calculando a velocidade máxima de propulsão. Quanto ele pode tacar de propulsão e deixar o MSI. A gente está no espaço. O espaço ele não tem resistência do ar, não tem gravidade, não tem nada que atrapalhe ele. Então ele poderia ir nessa velocidade, mas é assim, é uma velocidade que é um pouco... eu tenho que admitir que ela é um pouco irreal, tá? Normalmente eu acho que ficaria melhor essa velocidade aí. Eu acho que em torno aí de uns... Quando ele usasse propulsão, ele chegaria a uns 150, 200 km por hora, né? Tudo bem, pilotos de MS provavelmente devem ter treinamento como pilotos militares, então eles devem ter uma capacidade de reação um pouco maior do que um ser humano normal e também aguentar um pouco mais de força G, né? Mas eu não acredito que vá passar muito disso, tá? E também isso daqui depende muito da unidade, se tem propulsores extras ou não, né? O Zaku 2 ele foi muito temido no início da guerra, principalmente unidades tipo A e tipo B, mesmo que elas tinham mais blindagem, eram muito mais lentas. Mas como eu falei, a Federação não tinha nada para combater um Zaku. Ah, eles tinham as naves espaciais. Gente,
o sistema AMBAC faz diferença muito. Historiador, o que é sistema AMBAC? Sistema AMBAC é o sistema de autobalanço e movimento. É um sistema que tem um podcast explicando isso daqui. Então, basicamente assim, o sistema AMBAC é um sistema que ele vai utilizar o corpo do próprio MS como uma forma de fazer um giro no espaço. Enquanto um avião normal, mesmo que, vamos lá pensar, um avião no espaço, ele vai ter que fazer uma curva muito longa, porque ele não consegue utilizar, por exemplo, igual a gente tem aqui na Terra, que tem a resistência do ar. Então você brinca com a resistência do ar para fazer uma curva mais pesada. Aqui no espaço não tem isso. Então o Zaku, por ele ter membros, braços e pernas, ele consegue modificar esse daqui muito facilmente, a mudança dele de virada. Então essa é uma vantagem. Tá? A única coisa que a Federação tinha foram as balls, né? Mas sinceramente aquilo foi bem desespero. Agora vamos pro reator. Reator, eu falei que era 951 kW. Ele é bem modesto, tá? Se a gente for comparar com o Ganda, que tinha 1380, né? É 1,4 vezes mais potente. Mas se a gente for comparar com o Gantank, que era com reator de menos de 900 kW, né? E a gente tem também o Gelgug, que tem 1440, que foi a unidade que foi criada para substituí-lo, né? O Zaku tinha um reator bem razoável, tá? Eu não vou dizer que ele é um reator ruim, mas é bem isso daqui. A blindagem de superaço endurecido, pessoal, no início da guerra, ele fornecia uma proteção mais do que o suficiente, tá? Basicamente, eles utilizavam mais metralhadoras ou alguma coisa assim, mais frágeis. Ele só se tornou realmente frágil e fraco durante a batalha foi no fim da guerra e depois da introdução do Gundam. E também quando teve a introdução dos Jins, né? Os Jins foram criados para destruir o Zaku. Então essa é diferente. Então, por exemplo, armas contra Beam podiam facilmente derrotar um Zaku, né? Eles não tinham nenhuma outra arma para combater. E o Zaku ele foi criado para combater as naves de batalha da Federação. Então o trabalho dele era fazer isso. Algumas coisas depois a gente tem aquela parte da criação de algumas peças, equipamentos e armas pensadas em combate contra os MS, mas em geral a gente não tem essa parte, tá? Então vamos para a parte de desenvolvimento, que aí eu vou explicar um pouquinho mais aqui para vocês. Nessa parte eu vou dar uma breve introdução, tá? Temos unidades de pré-produção, inclusive as versões do tipo A até o tipo F em si. Mas assim, para explicar a versão tipo F, eu tenho que começar falando algumas dessas versões. Mas aí a gente tem que falar, aí eu tenho que colocar também um outro adendo aqui, que é o quê? Tem informações conflitantes em relação a quais seriam as versões e variações do Zaku. Por isso que eu não quis colocar nem o Zaku A ou nenhuma da versão antes do F, tá? Algumas versões falam que tivemos as versões A, B, C, D e a F. Outras, eles falam que tinha a versão A, C e a F. Então eu meio que fica nessa dúvida se realmente qual existiu, qual não existiu, tá? Mas em geral, o Zaku 2 ele veio com uma substituição do Zaku 1, né, que foi criado 4 anos antes da guerra. Então ele já era uma unidade que já estava começando a demonstrar que ela não tinha capacidade. Assim, o Zaku 1 ele foi criado como meio que um pré-protótipo, né? Ele foi um dos primeiros, foi o primeiro realmente unidade de funcional. Então ela tinha vários problemas que o exército zeônico não tinha capacidade de consertar eles pro Zaku 1, né? Com superaquecimento, que aí o Zaku 2 eles fizeram o quê? Pega esses cabos de energia que passam calor, né? Coloca ele pro lado de fora, né? Claro que eles são blindados, né? Aumentando a dispersão do calor e fazendo com que o MS colocar mais propulsão, melhor blindagem, melhor capacidade de movimentação. Então, meio que o Zaku 2, versão A e B, mais ou menos, eram essas versões meio que pré-produção, tá? A versão C já foi considerada a unidade realmente como uma versão adequada para combate, tá?
Então a versão A e B não eram versões realmente adequadas. Aí durante a versão C, aí sim que a gente tem a introdução da clássica ombreira, do ombreira com espinhos, o Hit Rock. Essas armas foram colocadas por pressão da própria Kycilia. A Kycilia, sabe, já estava prevendo a luta contra os outros MS, já estava pensando em melhorias e equipamentos que fossem necessários para que o Zaku 2 pudesse realmente lutar mais para frente, tá? Inclusive algumas melhorias da unidade, né, como o pré-modelo a Zaku MG básica, o pré-modelo da Zaku Bazooka, né? Todas essas foram remodeladas para criar as unidades realmente verdadeiras, tá? Inclusive também, né, quando a unidade tipo C, ele ainda tinha a blindagem anti-radiação, né, que era uma camada tripla, que era blindagem normal, materiais compostos e materiais anti-radiação. Então eles faziam esse meio que esse sanduichão aí para colocar essa defesa no próprio MS. Só que isso também, né, você sabe, quanto mais blindagem, mais pesado você fica, então mais lento você é. Né? E aí essa blindagem só é retirada depois do fim do Tratado Ártico. Mas ainda várias unidades ainda continuaram saindo da linha de montagem ainda com essas defesas. Né? E aí depois eles substituíram a blindagem por outras coisas. Né? E aí criando assim as unidades do tipo D. Tá? Então a unidade tipo D é a versão C que eles tiraram a blindagem. A SMS vai ganhar maior mobilidade e maior capacidade de carregar armas, já que eu não preciso carregar tanto peso com armadura anti-radiação. Outro ponto muito importante é que o Zaku 2 foi criado com a ideia de atacar, eu já falei, né? Atacar e destruir naves de batalha. Então, por exemplo, na Batalha de Lum, tá? Se você quiser dar uma assistidinha na Batalha de Lum, tem o Gundam Origin que conta a história do Char. Ali pelo Gundam Origin, ele mostra um pouco dessa Batalha de Lum. A Batalha de Lum foi uma das batalhas assim, mais sangrentas que tiveram do início da guerra, tá? E aí a Federação tinha que combater eles tinham Cyberfish para combater os Zakos. Cyberfish para combater Zaku no espaço não dá muito certo. Eles podiam fazer curvas muito mais fechadas que qualquer Cyberfish não ia conseguir nunca fazer aquilo. E aí, se ele errasse o ataque, ele tinha que dar uma volta enorme. Quando ele dava uma volta enorme, o Zaku já estava virando para ele e metendo chumbo, né, com a metralhadora. Então, meio que não tinha muito o que eles fazerem. Né? E aí depois, né, aí quando a gente tem que comparar um Cyberfish na Terra com um Cyberfish no espaço, o Cyberfish no espaço, na Terra, ele vai conseguir fazer muito melhor do que o Zaku. Então a gente tem que pensar nesses dois fatos, tá? E também, né, como fato interessante, o Zaquinho 2 podia levantar com um único braço 45 toneladas. Aí você vai falar assim, historiador, 45 toneladas. Isso aí não vai ser muito. Não vai ser muito. O MS, o Zaku 2 pesa vazio 58 toneladas. Essa bagaça levanta 45 numa mão. Então imagina o que ele faz o que ele consegue carregar com duas. Então é uma unidade muito. Ela podia pegar simplesmente levantar um Jin e jogar ele como se fosse um saco de batata gigante. Então é uma coisa bem interessante. Outra coisa também que eu achei de trivia, que eu achei bem legal, o soco dele tem a capacidade de gerar até 560 toneladas de força. Isso mesmo que você leu. Que você está ouvindo. 560 toneladas. Ou seja, 56 mil quilos. Não, 560 mil quilos. Então é peso pra caramba. Essa capacidade, pessoal, podia transformar um escudo de um Jin como a massa como se fosse uma latinha. E ainda por cima, né, a arma mais perigosa realmente que foi criada no início foi a própria ombrada do Zaku 2. Ele podia gerar 4.500 toneladas de força. Historiador, não entendi como é que eu fazia isso. Tá, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. É a mesma energia necessária para parar um trem de carga com 3.000 toneladas viajando entre 80 a 100 km por hora em um único segundo. É isso aí.
Então imagina o que esse negócio, o que o Zaku conseguia fazer com um prédio. Ele atravessava um prédio como se fosse de papel. Basicamente é isso, tá? E outra coisa também que eu achei interessante quando eu tava pesquisando, eu encontrei o quanto custa um Zaku 2 do tipo F, né? Ele custa em média 5 tanques do tipo 61 ou o valor de 1.500 carros civis. Se a gente calcular, eu fiz esse cálculo aqui em 2025, tá? Seria algo em torno entre 37 a 45 milhões de dólares. É isso aí, você não tá lendo errado. De 37 a 45 milhões de dólares, uma unidade. Aí você tá falando assim, pô, historiador, mas é caro pra caramba, 45 milhões de dólares. Não, não é tanto assim não, viu? Vou dar um outro exemplo. Um F-35 custa uma faixa de 80 a 110 milhões de dólares por unidade. Ou seja, um Zaquinho até que não é caro, né? Ele é bem baratinho. E se a gente for comparar também com unidade como um Gundam, o Gundam custa 1,5 bilhão cada unidade. Lembrando que os Gundams foram construídos 107. Foram construídos 107 Gundams. Então calcula aí. 1,5 vezes, vezes 107. Ou também, né? Até para um Jin, o Jin é mais caro. Um Jin custa entre 45 e 50 milhões por unidade. Então, por isso que o Zaku era tão popular. Ele era muito barato de produzir. Ah, mas o historiador é muito barato. Ah, mas 45 milhões. 45 milhões comparado a 1,5 bilhão por um Gundam é barato. Né? É a mesma coisa que você falou assim. Um Zaku custa entre 45 a. De 37 a 45 milhões de 37 a 45 reais. Em compensação, um Gundam custa R$ 1.500. Para você ter uma noção aí de quanto ficaria o valor, né? Então, por isso que o Zaku era tão barato. É uma coisa simples, fácil, rapidinho de produzir, né? E o Zaku 2, mesmo ele sendo um veículo simples, ele era muito barato, altamente modificável, tornando ele uma excelente base para qualquer tipo de coisa, tá? Porém, né, quando as armas de beams para a MS começaram a ficar comum, ele se tornou fraco rápido demais, né? Ele se tornou quase obsoleto durante o fim da Segunda Guerra durante o fim da Guerra de um Ano, né? Era extremamente perigoso usar um Zaku contra jeans, né? Porque os GMs, né? Eles conseguiam com um único tiro basicamente destruir danificar sua perna, danificar um braço. Então meio que era perigoso, mas muitos pilotos queriam ainda utilizar os seus próprios Zaquinhos 2. Agora a gente vai começar por uma parte um pouquinho mais divertida, uma coisa que eu acho que vocês vão gostar um pouquinho mais, né? Vamos começar pelas armas de. Vamos falar um pouquinho das armas de combate do Zaquinho 2? Então vamos lá. Primeira, né? A arma mais icônica de qualquer MS Zeônico, que é o machado do Zaku, né? Essa arma é um machado cuja lâmina é superaquecida, criada para cortar e atravessar blindagem, inclusive de outros MS ou naves de batalha com extrema facilidade. Ou seja, é uma lâmina superaquecida. Ah, mas historiador, ficar esquentando muito uma lâmina, ela não perde o fio? Perde, só que a gente tem que lembrar, essa unidade ela não foi criada. O machado ele não é criado para cortar com dano físico, ele foi criado para cortar com dano de calor. Então a lâmina fica super aquecida, na hora que ela encosta ela já começa a derreter. Então meio que o fio é mais para te dar um perfil mais fácil de você penetrar na blindagem. Só que lembrando que o Zaku 2 também é muito mais difícil de você conseguir controlar o dano a movimentação desse MS do que realmente a gente tentar fazer alguma coisa um pouco mais diferente aqui, né? Então o Zaku realmente é um MS que valeu muito a pena por causa disso. Porque assim, o problema do machado é que ele é um pouco difícil de... Porque assim, como ele é uma lâmina única, você tem que acertar certinho o movimento para cortar. Se você for torto ou você tiver errado na posição de segurar o machado, você não vai conseguir cortar. Mas, né, ele é uma unidade tem um pouco mais de habilidade para fazer isso.
Em compensação, o Gundam, né, como a lâmina de Beam, ela é omnidirecional, né, ela corta em qualquer posição, então o alinhamento de lâmina meio que, né, não precisa se preocupar também, tá? Outra arma também, né, o Hit-Hawk normalmente ele fica no hardport da cintura ou também, né, na lateral, né, normalmente ele fica no lateral ou da esquerda ou da direita, ou às vezes até nos dois. E também ele pode ser colocado nas costas da unidade, também na cintura, tá? Então os 3 hardpoints dessa arma ficariam na cintura dele. 2 na lateral e 1 atrás. E agora também a gente tem aqui a versão da própria Hit Lance, né? A Hit Lance é um machado, que era um pré-protótipo. Porém, analisando ele com arma, eu acho que ela teria muito mais com uma alabarda ou com uma lança do que realmente uma lança, do que uma lança de verdade, né? Por quê? Porque uma alabarda, ela tem a lâmina mais longa e mais comprida. Em compensação, a lança, ela tem que ser pontuda. E ali a gente não tem tanta ponta, né? Seria mais uma lâmina de corte. E também, né, o soco do MS eu já expliquei, né? Também tem algumas versões que alguns pilotos faziam o quê? Eles colocavam espinhos nos dedos do Zaku para ele poder perfurar mais na hora que ele acertar o inimigo. Fazia bem pro dedo? Normalmente não, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tá durante o fim da guerra eles estavam tentando fazer de tudo para manter qualquer unidade disso aqui. Então, né, é uma versão bem Rue BR mesmo. E bom, a gente tem outra aqui, né? O escudo do ombro direito, esse sim é uma arma bem Rue BR, né? Ele podia ser fixado no braço, que segurado com uma mão, que pode ser utilizado até como uma soqueira improvisada ou um escudo, né? Então isso aqui, os espinhos aumentariam a capacidade de penetração e os danos causados. Porque imagina um bicho desse com o braço esticado a velocidade máxima vindo bater em você. Eu acho que você não vai ter um bom dia. Bom, agora a gente vai para as armas de longo alcance que o Zaku 2 pode utilizar. A primeira que a gente vai falar, ela é uma mistura entre arma de combate corpo a corpo junto com uma arma de longo alcance, né, que é a Sea Serpent. Essa arma é uma mini âncora com fio elétrico alimentado para amarrar o inimigo e transferir choques elétricos muito altos, inclusive até poderiam desabilitar o MS por alguns segundos, ou também, né, a gente pode até desabilitar pilotos. Então, né, essa é uma versão bem melhorada do hit da rod dos Gulf, né, que torna mais fácil, e a âncora também possui 2 mini propulsores, aumentando a mais a velocidade do braço e do arremesso. Agora sim a gente vai começar pelas armas de longo alcance. A primeira que eu vou colocar aqui, né, é o braço metralhadora, né. Essa arma aqui não é uma versão do origem do C96. Tem essa versão, né, que eles usam 2 metralhadoras pequenas, mas não, essa aqui é uma versão do C96. Já quando o exército Neo Zeon modificaram várias unidades do tipo Zaku F para usar uma metralhadora de 120mm no braço direito. Era uma arma realmente excelente, principalmente em combos a curta distância, onde é que essa metralhadora realmente brilhava. Agora sim a gente vai começar com as armas mais comuns, né? Primeiro a gente vai começar com a ZMD-47D 105mm Machine Gun. Essa aqui, pessoal, é a clássica, é a versão melhorada da metralhadora do Zaku 1, tá? Pro Zaku 2. Essa metralhadora viu combate nas versões de tipo A até tipo C, mas essa metralhadora lembra um pouco o modelo do Zaku 1, porém agora com pente de 100 balas. Agora sim a gente tem a AM-120 primeira 120mm, também conhecida como a Zaku MG. Essa sim é a metralhadora clássica do Zaku, né, com tambor de disparo para 100 tiros, utilizado em combate contra as naves, mas ele é totalmente inútil contra o MS, principalmente utilizando no Titanium, né, vovô Gundam? Os tambores de munição extra podem ser colocados em hardpoints na cintura da unidade, ou seja, se você carregar 2 machados, você só consegue carregar um pente de munição, né? Então,
Você teria que colocar o pente de munição nas suas costas. E aí você perderia mais um pente de munição que você poderia colocar em um dos dois lados enquanto você deixa a metralhadora, tá? Suas versões mais novas, principalmente no fim da Guerra de um Ano, já permitiu, além do disparo automático, o uso do semi-automático e causava já um certo dano bem leve em armadura de Luna Titanium. Então, já tem uma melhoria aqui. Próxima que a gente tem aqui é a MP-80, metralhadora de 90mm. Essa sim é uma versão completamente melhorada do Zaku MG a partir do sistema de padronização de equipamentos. Esse projeto foi criado pelo próprio Garmazab, né? Que ele tava vendo que tava virando um inferno inferno logístico para fazer essa parte. Então, basicamente é isso, tá? O que essa metralhadora faz? Ela diminui o tamanho do pente, né? O tamanho do pente de 100 munições vai para um pente de clipe de 32. E a diminuição do tamanho do projétil fez com que a bala se tornasse realmente agora capaz de causar danos MS blindados, inclusive com o Luna Titanium, tá? Devido às munições perfurantes, essa arma pode ser equipada também com um lançador de granada, tá? Escudo Gatling, é isso aí, escudo Gatling do Goof Custom, ele pode ser equipado no Zaku 2. Consiste em um pequeno escudo, tá? Em forma de uma pipa que fica no braço, juntamente com uma metralhadora Gatling de 6 canos embutida, tá? De 75mm alimentada por um tambor de munições. Devido ao peso desse conjunto, essa arma e escudo podem ser bem pesados e dificultam qualquer movimentação, inclusive também bastante o equilíbrio do próprio MS. Apenas pilotos muito experientes conseguiriam compensar esse peso extra, porém quando a munição acaba, né, ele simplesmente podia expurgar, né, jogar fora a arma e ele ficar com o escudo, ou ele podia jogar os dois, né, para ficar ainda mais leve. Agora vou falar um nome chato. Re-L SB 25K barra 280mm AP Zaku Bazooka. O nomezinho, viu? Mas bom, esse aqui é o nome completo da Zaku Bazooka. Essa aqui é a clássica Zaku. Da Zaku Bazooka, primariamente utilizada como arma antinavio, né, para as táticas de bater e correr do inimigo. Por o seu projétil não muito veloz, né, é um pouco difícil de acertar alvos muito ágeis, como outros MS. Porém, né, se acertado, o dano é bem massivo, tá? Podendo até destruir o MS completamente se pegar no peito. Claro que não sempre você vai conseguir fazer isso, mas em geral uma Zaku Bazooka conseguiria fazer isso. Próximo que a gente tem é o lançador de mísseis triplo das pernas. Tá? Esse daqui eu não achei nome, tá? Não achei um nome específico, tá? Mas conjunto de 3 mísseis não guiados de média a longa distância que ficam na perna do próprio MS, tá? Depois que os mísseis são atirados, normalmente o piloto expurga esse lançador de mísseis para não ficar carregando peso sem necessidade. Próximo que a gente tem aqui é o Stromfaust. Eu já falei várias vezes aqui, eu já expliquei, é uma granada de perfuração de armadura com meio de um cone explosivo e tem capacidade de blindagem de perfurar blindagem de acordo com esse cone. Quando ele se transforma em plasma, ele perfura qualquer blindagem como se fosse a faca quente na manteiga. Então é realmente uma arma muito pelona. Agora sim a gente tem uma arma arremessável, né, que é a MIP-B6 Granada Cracker. Essa aqui é uma versão da granada de fragmentação dos soldados da infantaria zeônica, porém muito maior, né? para ser utilizada para o uso de MS. O explosivo se detona depois de um X período de tempo, lançando fragmentos para todos os lados em volta do raio de explosão da granada. Tá? Até 4 granadas podem ser carregadas por vez em, entre aspas, bolsas que ficavam na cintura do próprio MS por meio de um hardpoint. Historiador, mas o que é hardpoint? Você fala tanto hardpoint. Hardpoint são pontos pré-criados numa unidade militar, onde você vai colocar os equipamentos que você precisa. Eu vou colocar um míssil, por exemplo, um avião. Um avião, normalmente ele tem,
4 hardpoints em cada asa. Ou seja, cada asa ele posso colocar 4 tipos diferentes de equipamentos. Eu posso colocar, por exemplo, nos primeiros 2 hardpoints, nas 2 asas, tanque de combustível. Depois eu posso colocar mais 3 mísseis. Ou eu posso colocar 3 bombas. Ou 2 mísseis e uma bomba, né? Então, essa aqui é a que a gente tem para explicar um pouquinho mais. Agora sim, a gente vai um pouquinho para as armas de BIM, tá? Armas de BIM. Mas historiador, você falou que o Zaku 2 não tinha capacidade de usar armas de BIM. Calma, povo apressado. Ele pode utilizar, mas essa arma não foi criada para o Zaku. Foi meio que tô precisando da arma, não tem gente para usar, então eu vou deixar com o MS, que é um pouco mais rentável para utilizar esse aqui. Essa BIM Bazooka foram criadas para unidades do tipo Dom e Rikidon, tá? E ela usa um canhão da nave de classe Musai, miniaturizado com um reator interno. Por isso que ele conseguiu utilizar essa arma, porque ele tinha esse reator. Tá? Permitiu ao piloto a 2 formas de tiro. Tiro contínuo que durava alguns segundos, né, esgotando toda a carga de energia do BIM de uma vez, ou certos tiros curtos com milésimos de segundo de duração por vários minutos, por vários tiros. A partir dos aí quando o reator esgotar, né, ele teria um cooldown de 10 minutos para poder voltar a atirar, tá? Com isso a gente vai terminar os armamentos e agora a gente vai para as deposições do próprio Zaquinho 2, tá? Bom, pessoal, não dá para falar de todas as versões do Zaku 2 porque é muito grande, tá? Ele lutou em todas as batalhas do Universal Century, tá? Guerra de um Ano, todas as batalhas tem o Zaku 2, né? Inclusive, né, a versão Beast, né, que foi criada exclusivamente para a missão British, por isso que Beast, né, British, com os lançadores de mísseis nucleares, pesada anti-radiação, e também, né, durante a Batalha de Lum, batalha mais sangrenta do exército, que eu já comentei, já falo várias vezes, né, para ela foi vencida pelo exército Zeônico graças aos Usacos, tá? Os Usacos realmente tinham uma mobilidade e adaptabilidade muito grande, e além disso, né, era bem fácil de aprender a controlar e pilotar um Zaku 2. Né? Inclusive, durante o fim da guerra, né, na Batalha de Aboaki, vários pilotos preferiam deixar de usar um Gelgug para usar um Zaquinho 2 porque eles tinham mais confiança e mais confiabilidade daquele, e sabiam bem como é que aquele MS funcionava. E é basicamente a gente fazer aquela parte do... eu já tô acostumado a usar esse carro, então eu vou continuar com o carro que eu tô. Além disso, né, o grande número de variantes, né, e trabalhos e operações dessa unidade se tornou basicamente toda a espinha dorsal do exército zeônico. Eles eram usados para tudo. Eles eram para reconhecimento, para transferência de materiais, o combate, tudo que você imaginar. Eles tinham uma versão de Zaku que podia fazer o trabalho. Então, né, é que o problema é que assim, no fim da guerra, essa unidade se tornou muito defasada. Né? Então ela não tinha tanta capacidade de combater outros MS além das suas bazucas. E mesmo assim, né, os Beam Rifles acabaram atravessando e ganhando a continuidade. Mesmo assim, até hoje, né, é um dos melhores exemplos de unidade de soldado raso que a gente tem. E sempre aparece ele. Agora a gente vai começar para a parte de variações. Que aí alguns de vocês devem gostar mais, ou acham mais divertido, ou acham mais legalzinho. Então vamos lá. Primeiro que a gente tem aqui é o Zaku MS-06A, que é a versão de primeira pré-produção, tá? É o primeiro lote que saído. Ainda estava longe da batalha, mas basicamente ele tinha esse problema de grande variação, grande perda de material ósseo, porque eu, né, tô fazendo a parte deles. Eu não vou colocar a versão B, porque eu não achei muita informação, tá? A versão B é quase a gente não tem muita informação, além da versão BIS, que é a versão British, tá? Então eu não pretendo falar muito dele. Aí a gente vai direto pro MS-06C, que é o Zaquinho 2 de pré-produção, tá? Esse sim, né, foi um lote com pequenas melhorias do reator e retrabalhando toda a blindagem anti-radiação, melhorando um pouco a velocidade do MS, né? Mas com uma blindagem mais leve e não tão protetiva quanto era antes.
Aí a gente tem a versão MS-06F, versão Gunner, tá? Essa é uma versão bem obscura do Zaku 2, tá? Utilizada como unidade de artilharia. Eles usavam o canhão do MS Zamel, ou Chamel, né? Porém, essa unidade não carrega o canhão em si. Ele é sempre fixado no chão e os Zakus serviriam mais como os controladores do projétil, tá? Não é uma das melhores ideias, né? Porque a gente já a gente teve versões, tem um MS como o Hildolfer, né? Que foi o primeiro protótipo realmente utilizável de uma unidade assim, né? Para simplesmente utilizar um canhão e transformar ele numa unidade tripla. Então meio que né? MS-06F é o Zaku unidade de propulsão, tá? Esse aqui é um dos MS com seu tempo de né, o exército zeônico estava entendendo que como o MS tem um curto período de operação, né, em batalhas mais pesadas, onde essa versão tem que resolver recolocando enormes tanques de combustível, né, resolve esse problema colocando vários tanques de combustível enorme para a unidade durante o corpo. Só que essa ideia piorou muito a unidade em diversos aspectos. Né? Os tanques de combustível são espalhados pelo corpo da unidade, parecendo uns grandes sanguessugas gordos e roxos, né? É um negócio feio pra caramba. E além disso, né? É o que eu falei, né? Tem a prioridade desses tanques de combustível serem atingidos conflagrarem, né? Explodirem. Agora sim a gente tem uma unidade única, tá? Essa unidade foi única, que é o MS-06F Zaku 2 12 Zab Custom, tá? Essa aqui é uma unidade exclusiva criada para o 12 Zab. Primeira coisa que eles tiveram que fazer, né? Especialmente todas as preferências, começando com um cockpit maior para caber ele, porque caso você não saiba, o 12 Zab tem mais de 2 metros, acho que ele tem 2,30 metros de altura, então o bicho é um armário de 2x2, então, né? Fica um pouquinho difícil. Inclusive, né, tem várias gravações em ouro, né, para aumentar a beleza do MS. E ele é um dos poucos MS que tem as duas ombreiras com 4 espinhos em vez de 3. Ele usa ombreiras com espinhos em ambos os ombros, né, diferente do Zaquinho 2 normal, que ele tem só o lado direito com a bolotinha e o lado esquerdo com o escudo em L, tá? Inclusive, né? Ele tem poucas. Ele usa todas as armas normais de um Zaku normal. Porém, né? Ele tem algumas armas únicas para ele, sendo um Large Hit-Rock, um machado massivo com uma lâmina maior que a própria versão normal. E o Spin dá para melhorar o dano. Então é bem grande, tá? É quase o tamanho de uma perna do próprio MS. E por fim, né, a gente tem o Giant Warhammer, que é um martelo de guerra gigantesco com propulsores. É isso aí. Um martelo de guerra com propulsores no final. Arma exclusiva para essa unidade, além disso, ela é muito perigosa, já que os propulsores dessa arma gerariam um impacto violento, podendo destruir praticamente, eu acho, né? Eu acho que deveria ter capacidade de destruir praticamente quase qualquer MS com um único golpe. Então é um negócio bem apelão mesmo. Zaku 2 MS-06F-2 Zaku 2 F2 tipo F2 é uma das últimas variantes do Zaku 2, tá? Essa aqui sendo criada para o uso do sistema de unificação, tá? Então esse sistema de unificação vai ter aqui a parte de... Teve todo um overhaul na unidade, né? Então, eles fizeram melhoria da blindagem, melhoria do cockpit, diminuição aumento dos propulsores, mais combustível. Essa unidade foi criada completamente para combate contra outros MS, que foram adicionados mais propulsores. Melhoraram o Zaquinho 2 para ele ser uma versão, tá? Aí a gente tem o MS-06FS, que é o Zaku 2 versão FS. Essa aqui foi uma unidade construída em quantidades muito pequenas, tá?
Eram unidades dedicadas a pilotos ASIS, né? Os comandantes como membros de famílias da família, como Garmazab, usava um. Eram unidades melhores que a versão F normal, porém os propulsores ainda mais potentes do que a versão. Uma das poucas unidades zeônicas que utilizavam Vulcans na cabeça, tá? Que variavam entre um ou dois pares, dependendo da escolha do piloto, né? Porém, esse aqui eles poderiam colocar em um lado, nos dois lados, ou um só, ou dois, vai depender do gosto do piloto, tá? Porém, e também o Lord Hitchhawk não tem o mesmo tamanho que a versão do 12, tá? E inclusive também essa versão poderia utilizar o canhão do tanque Magellan como arma adaptada. Aqui já tá vendo que o exército zeônico já está em declínio e eles já estão começando a ficar desesperados para utilizar outras armas e adaptar para o combate. Aí o próximo que a gente tem aqui é o MS-06M, que é o Zaku Marine Type, tá? Essa aqui é uma versão criada para operações anfíbias. Todas as juntas foram reforçadas com o sistema de vedação. A mochila das costas também foi trocada por um sistema de hidroturbinas para melhor locomoção aquática. E equipado com o Sub-Rock, que é um lançador de foguetes de 240mm, um par de Vulcans na cabeça e mais 2 pods com 4 foguetes de 240mm e um poder de fogo extra, tá? Essa unidade aqui foi um verdadeiro desastre, tá? O sistema de vedação era uma porcaria, entrava água direto, a unidade não tinha capacidade de ficar em grandes profundidades, senão ela seria esmagada como uma latinha de atum. Ou seja, é uma unidade que ninguém queria pegar, porque ele sabia que se eu usar esse negócio vai dar ruim, né? Eu vou ser jogado no mar aberto, beleza, vou cair numa profundidade lá, daqui a pouco o Zaku faz assim, esmaga. Legal. MS-06MP, que é o Zaku de manipulação, tá? Essa unidade aqui ela não foi feita para combate, ela foi feita para servir como uma unidade de construção e reparo de outras estruturas. Então o que ela tem? Ela tem quatro braços essas que tem uma capacidade de manuseio de materiais com grande precisão, e o seu cockpit também é modificado, sendo ele levado parcialmente para fora como uma grua, né, para você ficar enxergando para cima e para baixo, para os lados, para ver o que está acontecendo enquanto você está manipulando coisas muito pesadas. Então é uma ideia bem legal o Zaku MP. MS-06S, esse aqui vai dar o que falar. Vocês adoram, vai ter um monte de gente reclamando do meu vídeo, então vamos lá. É a variação final do Zaku 2, tá? Foi o ápice do Zaku, a melhor blindagem possível, os propulsores 30% mais poderosos do que o Zaku F normal, o máximo de potência possível dessa unidade. Sua estrutura e reatores também são mais potentes, e os limitadores da versão F são retirados, tornando uma unidade muito mais difícil de operar, porém mantendo 70% da estrutura normal de um Zaku, tá? Então ainda mantinha uma grande facilidade de manutenção, tá? Cada uma dessas unidades era tunada de acordo com as especificações únicas do piloto AS. Ou seja, por exemplo, o Char. Eles eram combatentes escolhidos a dedo. Então, por exemplo, o Char tem o Zaquinho 2S dele. Por quê? Porque ele foi um as na batalha de Lum. Ele destruiu, acho que 50 naves de batalha. Então, basicamente, ele fez um estrago enorme aqui. Né? Que aí o Char usa a versão S dele para lutar contra o Gundam no início da guerra. Com isso a gente já cobriu quase todas as variações da unidade F. A gente tem mais algumas aqui que são um pouquinho mais diferentes. Inclusive, né, depois eu penso em fazer um vídeo específico do Zaku S, porque ele tem umas especificidades que são muito interessantes para fazer um vídeo. Então eu acho que depois eu vou fazer. Zaku MS-06E, Zaku de versão de Zaku Reconnaissance Type, né, que é o tipo de reconhecimento. Essa unidade foi criada com o único propósito de infiltração no território inimigo, tá? Fazer o reconhecimento da unidade e trazer as informações de volta. Essa unidade tinha um excelente conjunto de câmeras muito mais potentes espalhadas pelo corpo, inclusive o Monoai da cabeça é substituído por uma versão melhorada, né?
Mais outros propulsores também foram colocados no peito do MS, e uma mochila do tipo S foi colocada no Zaku de reconhecimento para aumentar maior a mobilidade e a capacidade de combustível do próprio MS, para ele poder completar a missão, né? Ir até o ponto inimigo, coletar as informações e sair correndo. Muitas vezes era dito que era uma unidade frágil, porém essa unidade ela tem capacidade de sozinha se defender em combate, tá? MS-06F, Zaku Mine Layer. Essa unidade aqui foi criada para colocação de minas espaciais, tá? Sua mochila é completamente modificada para caber vários tambores de minas, contendo até 12 minas no total. Facilitava muito a colocação, já que era uma forma bem mais rápida e muito menos perigosa. Só que essa unidade não era para ficar na linha de frente, sempre preparar as defesas, já que também ela tinha um sistema de embaralhamento de radar muito mais poderoso do que um Zaku normal, para ela ficar protegida, para ninguém estar vendo o que ela está fazendo. Né? E ainda por cima ele podia carregar 5 vezes mais combustível que um Zaku normal para agilizar o trabalho, para ele não ter que ficar toda hora vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, né? Ele tinha essa capacidade de fazer isso. MS-06FZ, isso aí, ou também conhecido como Zaku Kai. Essa aqui foi a última variante produzida em massa, né? Eu falei que o Type S foi o ápice. O FZ é a última versão que foi criada. Os propulsores eram 70% mais potentes do que a versão normal, F. O aumento da capacidade de combustível operacional cai em 50%, porém todo o resto da unidade é melhorado. Blindagem, completa modificação de aparências. Agora em termos de... ela poderia até combater unidades tipo Jin, de igual para igual. Mas as modificações são tão... modificações ainda permitem que o MS seja extremamente fácil de ser controlado. Por isso que ela se tornou quase que um veredito, né? Eu quero pegar um MS fácil, vou pegar um Zaku FZ. Zaku MS-06J, que é o Zaku Ground Type. Historiador, mas você está falando do Zaku F. Sim, o Zaku F é a versão espacial. A versão J é a versão que foi adaptada para a Terra. O que eles fizeram? Né? Quando o desenvolvimento dessa unidade foi mandada para a atmosfera, todos os sistemas de espaço foram retirados. Né? Não precisa de sistema de suporte de vida tão potente. Não precisa de tanque de oxigênio para dar para o piloto. Né? O piloto podia ficar naquela região. Então, meio que tinha essa capacidade. Tá? Deixando a unidade mais leve. E o Mono-Eye também foi modificado para uso terrestre. E o receptor de radar também foi modificado para melhorar a capacidade de radar devido à dispersão atmosférica e devido à gravidade. A unidade pode usar armas de canhão como Magella, o pods de foguetes nas pernas que já e pods de foguetes nas pernas que já essas ficariam mais fáceis de controlar, né? Do que devido à gravidade do planeta. E também, né, todas as peças receberam filtros de pó e novos tipos de vedação para as juntas, tá? Agora, pessoal, se prepara para dar risada, porque aqui vai ser a MS do tipo zoeira. Esse MS existiu, tá? Eu vou ser bem sincero, esse MS existiu. Que é o MS-06MS, que é o Barbus, tá? Essa aqui é a versão mais estranha do Zaku que eu já vi alguém fazer. Era uma versão de unidade ultra secreta zeônica, tá? Sendo que o projeto era fazer um teste de pilotos New Type. Mas essa unidade tem um reator muito maior, né, e combustíveis extras para usar esse tipo de operação. O mais estranho, agora que vem realmente, é que essa unidade não tinha pernas. Ela só tem braços. Ela tem 4 braços. E esses MS eram utilizados por macacos New Type. Is that a monkey? É sério, eu não tô fazendo zoeira. É isso que ele fala. Se você colocar Barbus procurando aí, são macacos New Types treinados para combate. Inclusive, essas unidades tinham Magnetic Coating. E os membros, cada um dos membros poderiam até utilizar um rifle de Galgug em cada braço. Porém, algumas dessas unidades foram destruídas em C-80, tá? Porém, o satélite
foram construídas, e aí o satélite em UC-80 perdeu o contato e foi reaparecer somente em UC-116, ou seja, quase 40 anos depois de perdidas, essas unidades pilotadas por macacos fizeram um trabalho enorme para a Federação. É sério, eles destruíram MS, danificaram naves, foi um negócio bem zoeira. Outro aviso que eu vou deixar aqui também, tá? O Zaco High Mobility Type, ele tem uma linha de criação muito grande, então eu vou fazer um vídeo só para ele. Ela também entra aqui, mas eu não quero fazer porque já tá com bastante MS, né? Já tá dando quase 1 hora aqui de vídeo, então... Vamos lá, está acabando. MS-06T é a versão do Zaco de treinamento, tá? O Trainer Type. Essa unidade foi criada para treino de novos pilotos, então ela tinha um cockpit duplo e um monoeye duplo para melhorar a visibilidade e para-choques coloridos em todo o corpo para melhor reconhecimento do piloto de treino, para ele aprender como é que se movimenta, levanta o braço, abaixa o braço, move para a esquerda, move para a direita. É um MS de treino, bem simples, tá? MS-06Z, que é o Psychomu System Zaco. Historiador, então você vai falar do Zaco de Psychomu? Quase. O que ele está se referindo aqui é a versão do Bishop, tá? Bishop, ou traduzido para Bispo, tá? Essa unidade foi a primeira unidade de teste realmente do sistema de Psychom para pilotos New Type. Essa unidade tinha uma capacidade muito limitada de uso devido ao seu enorme tamanho e o sistema de Psychom também ser muito grande para ser instalado em qualquer lugar. Isso acabou comendo muita capacidade de propulsão da unidade, tá? Ela só podia ser utilizada por no máximo 10 minutos até que ela acabava o combustível. E por esse tempo mínimo, né, a cabeça do DCMS teve várias modificações. Inclusive o One ele pode se mover para a parte de cima da cabeça, inclusive pelas costas e braços, né, se tornando um dos, para quem tem medo isso aqui, né, é o MS que dá um pouco de medo. E cada um dos seus dedos tem um Mega Beam Cannon que poderiam ser utilizados em forma remota. Então ele soltava o braço e aí pelos cabinhos ele dava os tiros, né? Então é bem interessante. Zaco Atmospheric Re-Entry Test Type. Pessoal, essa aqui é uma unidade extremamente rara. Eu só descobri essa unidade depois que eu fui gravar. Era que eu tava escrevendo o roteiro que eu fui descobrir. Essa é uma unidade de teste criada por um Zaco para ter capacidade de entrar na atmosfera, tá? De forma independentemente, já que os grandes alvos são os HLV. HLV são aquela bolota gigantona lá que eles usam como nave de escape ou nave de transferência, uma nave muito grande para no local para fazer essa parte, tá? Ele também tem um esquife enorme para ficar na frente, né, onde é que ele fica protegido com calor de reentrada, tornando a unidade que seria muito mais difícil ser vista pelos radares, né, com a teste pequenininha, né, 1 km no espaço faz bastante diferença. Agora 1 km no espaço, com você ainda zoando o seu sistema, ou o seu controle, fica um pouquinho difícil. Próximo que a gente tem aqui, o Zaco Speed, tá? Zaco Speed, essa aqui também na verdade foi muito rara, tá? É o primeiro protótipo de Zaco que foi criado para se transformar em uma Mobile Armor. Ou seja, os MS do Gundam Zeta usaram tecnologias já ainda da época da Guerra de 1 Ano, tá? Bem parecida com um avião. Essa unidade foi deposta no fronte da Europa, né? Ela tinha capacidade até de rivalizar com o Jin, porém a sua transformação tinha que fazer uma blindagem muito leve, o que acabou que essa unidade foi destruída em batalha pelo Gundam RX-78E, tá? E aí, pessoal, com isso a gente está terminando o vídeo por aqui. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos. Poxa, se você chegou até aqui o final, rebenta esse like aí para me ajudar, né? Deixa um comentário, compartilhe o vídeo. Se você tem algum amigo que gosta de ficção científica, quer que eu continue fazendo ficção científica, tá aqui. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer realmente a todo mundo que está assistindo os vídeos. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.